Já estamos de volta com o seu estilo de vida. Muito obrigada a você que está participando com a gente. Hoje o assunto que está sendo discutido aqui no Estilo de Vida é a alienação parental. E a gente já tem uma telespectadora que mandou uma dúvida, duas perguntas, na verdade, aqui pra gente, né? Ela pergunta: a alienação parental é causada somente pelos pais ou pela família no geral, tio, avós, primos? A gente recebe aqui a psicóloga Nádia Teles, né? Nádia responde pra gente se ela se estende, né, também aos avós, os primos, ao restante da família. Sim, a alienação parental também é praticada pela rede de apoio familiar, que consiste nos avós, nos tios, nos pais, nos padrinhos, as pessoas que estão ali naquele convívio familiar. Então, ela mandou outra pergunta também. Existe um lugar que cuide somente disso, de pessoas que estão passando por alienação parental, por esse tipo de problema? Tem um lugar específico que trate isso com a família? Aqui no nosso estado, infelizmente, nós não temos uma rede de apoio, mas através vinculada à Secretaria de Assistência Social, nós temos disponível um setor especializado para atender essas vítimas que tiveram seus direitos violados ou abusados, né, ou abusos, que um fica localizado, que é o CREAS, um fica localizado no bairro Nossa Senhora das Graças e o outro núcleo na Cidade Nova. Então, presta esses atendimentos vítimas para crianças, adolescentes, adultos, idosos, enfim, todo o público, para atender essa demanda em específica. Agora, pela Defensoria Pública, nós estamos em fase de execução agora, um trabalho de mediação, que consiste em quê? Transformar conflitos em acordos amigáveis, para que se evite um processo judicial. Então, esse serviço vai estar sendo disponibilizado, já está em execução, inclusive eu, como psicóloga, estou à frente também, acompanho esse projeto. Inclusive, Nádia, se você me permite, a gente vai falar um pouco mais sobre esse trabalho, né, da Defensoria no final, e ela pede também o seu contato. A gente vai dar o contato também da Nádia Teles, que a telespectadora pediu, para quem tiver alguma dúvida entrar em contato. Mas agora, a gente tem um caso, Nádia, ao vivo, que a gente trouxe o nosso convidado, que é o Sátiro, né, Sátiro Afrânio, que está aqui com a gente, e que você, Sátiro, viveu esse problema na prática, né, a alienação parental na prática. Como é que foi que aconteceu? Você se separou? Separei, tenho um casal de filhos com a minha ex-mulher, né, e com a minha atual tenho uma criança também um pouco mais nova. E não só vivenciei, como ainda vivencio na prática o que é alienação parental, porque ainda não acabou a guerra judicial, né? Então, há 4 anos atrás, contando um pouco da minha história, sendo sucinto, há 4 anos atrás eu ia viajar no exterior com um cliente, eu sou arquiteto na cidade, e fui tirar algumas certidões para renovar meu passaporte e me deparei com uma coisa que eu jamais achava que eu ia passar, e como a doutora falou, né, dentro da alienação parental existem vários graus, né, até se instalar a síndrome. É importante separar uma coisa da outra. Existe a alienação parental, como a doutora falou, e existe a síndrome, né, que é algo bem mais grave, né, que causa sérios danos. E eu não sabia por que eu não conseguia tirar as certidões. Isso foi há quanto tempo atrás? Há 4 anos atrás, vai fazer 5. Né? Olha o tempo que já vem se estendendo nessa situação. Pois é. E o pior não é isso. Quando eu fui ver o que era que estava impedindo de eu tirar essas certidões e renovar meu passaporte, eu descobri que eu já estava prestes a ser preso por uma coisa que é muito grave dentro da alienação parental, dentro de vários níveis da alienação parental, né? Então, dos vários estágios que a doutora falou muito bem, não atender telefone, dificultar a vida do parceiro, do ex-parceiro, dificultar fazer dramas, etc. e tal, eu passei pelo pior estágio. Né? Qual é o pior estágio que é importante a população saber? Chama-se a falsa denúncia de abuso sexual. Então, por que eu não conseguia viajar e não sabia o que estava acontecendo? Porque ela foi lá simplesmente fazer uma denúncia, uma falsa denúncia-crime, que eu havia estuprado meus filhos. Então, isso para mim foi um choque, eu fiquei em choque, foi uma coisa horrível, né? E começou uma batalha que dura até hoje, né?
Até para você provar, foi aí que você decidiu então entrar Aí na justiça? vem o pior, né? O alienador, né, infelizmente, eu tenho que falar isso, o alienador, infelizmente, ele se utiliza de uma ferramenta muito importante hoje, que chama-se a justiça. A própria justiça dá essas ferramentas para o alienador continuar fazendo o que ele faz. Eu sei isso na prática. Então, o que aconteceu? Assim que eu fui acusado e peguei advogado e fui na delegacia, o juiz assinou, deu uma canetada e tirou meu poder familiar. O que é isso? Ele Já me te destituiu afastou? de pai, já me afastou de imediato. Ele não perguntou, nem o setor psicossocial da delegacia, se eu era o monstro que estava dizendo que eu era ou não. Infelizmente, é assim a realidade do Brasil. A doutora pode confirmar isso, de norte a sul. Quando fizeram isso, foi um pânico geral e eu tentando ver meus filhos e fui afastado, eu monstro. E essa brincadeira durou 4 anos. 4 anos tentando provar minha inocência, que eu não fiz isso. A criança? E sem ver. O pior de tudo, sem ver. Então, é um dano assim... O trauma que fica, né, Nossa. doutora? Eu queria até que a senhora comentasse isso, porque é um trauma grande. Além de ser para a criança que fica sem a presença do pai, ainda é para o pai que sofre sem poder ver o filho, né? Então, essa prática abusiva, né, da alienação parental, ela causa danos irreparáveis para a criança e o adolescente. Desde os danos leves, os graves e o moderado. Os mais sérios seriam o moderado e o grave, que consiste em quê? Enquanto criança, adolescente, ela pode desenvolver crises, doenças psicossomáticas, como a depressão, a ansiedade, o medo sem justificativa aparente. E enquanto adultos, pode desenvolver realmente severas patologias, desde a depressão crônica, transtorno de personalidade, comportamento hostil, dificuldade de relacionamento e uma inclinação para o álcool, as drogas, em casos extremos chega até o suicídio. Olha, né? Quão importante é prevenir isso. Mas, Sátiro, como é que está a situação hoje? A situação hoje está melhorando, né? Eu hoje vejo meus filhos, a vara familiar me deu, através de várias audiências, o direito, me retornaram o direito do poder familiar, né? Eu sou pai novamente por lei, né? Apesar de a minha ex-mulher estar apelando para voltar a tirar, né? Então, quer dizer, é uma guerra constante que envolve as crianças, né? Não existe como você parar isso se não for através da justiça. E se a justiça não fizer isso, a pessoa vai continuar alienando. E já envolve a família inteira, como a doutora falou. Os avós, os tios, todos contra a minha pessoa, né? E continuo praticando. O que aconteceu hoje? Como é que ficou o relacionamento de você com o seu filho? Não, o vínculo não foi quebrado. Graças a Deus, o vínculo não foi quebrado. Isso aí a doutora sabe que é o mais importante, né? Eu achava que havia sido quebrado o vínculo, mas ele realmente quebra quando está instalada a síndrome, a SAP, né? Isso aí realmente não tem como recuperar. Então, deu tudo certo. Eles me amam profundamente como eu amo, tanto que eu estou brigando há 4 anos, né? Exatamente. Se eu fosse outro pai, vários pais, é bom ressaltar isso, desistem com 1 ano, 2 anos, desistem e não querem mais saber dos filhos. Isso é fato mesmo, né? Como eu amo demais meus filhos e outros pais também são assim, eu nunca desisti e não vou desistir. Então hoje eu estou vendo da seguinte forma, finais de semana alternados, né? Inclusive ontem foi o último dia desse final de semana. Só que aí tem outro problema. Eu não vejo eles durante 14 dias, só vejo depois. Então, o que será que acontece nesses 14 dias? Primeiro, ela não fala comigo, só fala através de advogado. Segundo, são 14 dias de alienação constante. Por que eu sei disso? Porque quando eu vou pegá-los no sábado de manhã, eles já estão com hostilidade. A criança já volta diferente, né? Eu pego 10 horas de sábado e devolvo 18 horas de domingo. Quando dá umas 4 horas da tarde de sábado, aí já começo a ficar amáveis e voltar a ser filho. Então é um curto espaço de tempo que eu curto eles como filho e pai com amor, porque no começo já é hostilidade. Bom, infelizmente o nosso tempo está correndo, o assunto é muito importante, mas assim, para que a gente não... a doutora começou a falar do projeto da Defensoria Pública do Estado, eu só queria que a senhora falasse um pouco mais sobre esse projeto, para as pessoas terem acesso, né? De repente está passando por esse problema, não sabe o que procurar, pode procurar a Defensoria, não é isso?
Então, pela Defensoria Pública, nós temos o núcleo psicossocial que atende esse trabalho de mediação, mediar o conflito. Às vezes o casal ele chega numa situação querendo o divórcio, mas aí, por trás, esse é o núcleo principal, né, o divórcio, o objetivo principal, mas tem outras dificuldades que precisam serem reconhecidas e trabalhadas. No caso da alienação parental no processo de divórcio, principalmente em conflito litigioso. Né? Então, trabalhamos o processo de alienação parental, questão das visitas, direito. Trabalhamos, no caso, qual é o seu nome? O sátiro. Então, trabalhamos a questão emocional, as perdas e danos causadas nele também, por conta desse afastamento afetivo. Então, quem tem algum problema pode procurar a Defensoria. Como é que faz? Tem um telefone? Tem o telefone, é 3634-0024, e tem uma equipe lá multidisciplinar, que é com a presença do defensor público, os defensores públicos, assistentes sociais, psicólogos, e nós temos também uma rede de apoio pelo qual nós fazemos encaminhamentos também, no caso de um tratamento mais prolongado, psicológico, nós contamos com as instituições clínicas e escolas. Eu entendi, tá bom, perfeito, obrigada. Eu queria muito agradecer a presença da psicóloga Nádia Teles, também do sátiro Afrânio, que veio e se dispôs a contar a sua história aqui pra gente. Obrigada pela sua presença. Espero que ajude, né, outras pessoas, outros pais que estejam enfrentando essa situação. Obrigada, gente. Nós que agradecemos a oportunidade de falar sobre essa importante síndrome da alienação parental. Obrigada, bom dia. Bom dia. Bem, o Estilo de Vida vai fazer um breve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente está de volta, não saia daí. Até já.